Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alana Dias e nesse bloco nós vamos falar sobre detalhamento de vigas, mais especificamente sobre a ancoragem por aderência. Vamos lá? Bom pessoal, quando eu chego nesse ponto de detalhamento, eu já calculei as áreas de aço para as cargas que estão solicitando a minha estrutura, certo? Então eu já tenho um valor de área de aço para os momentos fletores positivos, já tenho um valor de área de aço para os momentos fletores negativos e já tenho a área de aço para as forças cortantes, que é a minha área de aço do estribo. Então, tomando como base essa viga contínua que eu coloquei aqui para nós como um exemplo, eu entendo só de olhar o diagrama de momento fletor aonde estão os maiores esforços solicitantes. Aqui no momento fletor negativo, positivo e positivo no outro vão. Porém, pessoal, aqui nos apoios extremos, que seria onde a minha viga ela acaba, existem algumas forças que são criadas em função da deformação dessa barra de aço. Então, pessoal, quando eu tenho a carga solicitando aqui a minha estrutura, a carga ela começa a solicitar a minha estrutura, vai acontecer a deformação. Então, essa deformação, ela é mais ou menos assim, Ela vai acontecer com mais intensidade nos vãos e nos apoios ela não vai ter valor, Eu tenho deformação vertical igual a zero, mas ela não vai deixar de ter deformação horizontal e deformação de rotação, ok? Então aqui nos apoios externos a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque essa deformação aqui vai gerar uma força que a gente chama de força de arranque. Então, se eu fizer um zoom aqui somente desse apoio esquerdo, eu consigo enxergar essa força de arranque, É gerada aqui uma força em função da carga solicitante nessa estrutura. Então, essa força aqui de tração, ela é capaz, sim, de arrancar a minha barra do lugar. Então, eu preciso entender o quanto de aço que eu preciso colocar aqui a mais para que a minha estrutura ela não seja arrancada por essa tração que é aplicada e gerada, na verdade, devido ao esforço de flexão que a minha viga está sofrendo. Bom, então essa aderência, como é que ela funciona? Existem 3 parcelas que vão estar trabalhando juntas para que a aderência ela funcione como um elemento de ancoragem. A primeira parcela ela é chamada de adesão. Essa adesão ela é a colagem, tá? Então ela é como se fosse uma cola causada pelas reações físico-químicas criadas no momento que o aço entra em contato com o concreto. Também existe o atrito, O atrito, ele é aquele atrito físico mesmo. Ele é o atrito em função das tensões transversais geradas quando eu começo a colocar movimento na minha barra, Quando eu começo a aplicar tração, ela tende a movimentar de lugar. Então, é gerado o atrito como resposta. E o outro tipo de parcela é o engrenamento, O engrenamento é o efeito mecânico causado pelas nervuras transversais que eu tenho nas minhas barras de aço. Então, aquelas saliências ou aquelas moças que em alguns lugares a gente chama, eles criam esse efeito mecânico de trava na estrutura, ok? Então, são essas 3 parcelas juntas formam a aderência. Quais são as situações de aderência? Na concretagem, o envolvimento da barra pelo concreto vai ser influenciado pela inclinação da barra. Então, se a barra está mais ou menos inclinada, vai me influenciar no tanto que o concreto vai ou não se unir ao aço, tá? Quanto que ele vai aderir ao aço. A inclinação da barra, então, ela vai interferir nas condições de aderência. Que condições são essas, professora? Boa ou má aderência, ok? Então, vai influenciar nessa aderência o tanto de concreto que eu tenho sobre esse aço, ou seja, a altura dessa camada de concreto, e também vai influenciar o nível da barra em relação ao fundo da forma, porque quanto mais próximo ao fundo da forma essa barra estiver, mais fácil é de acontecer o processo de exudação, que é uma patologia. Então eu posso classificar como boa aderência aqueles trechos que têm inclinação maior do que 45 graus, que é o caso dessa primeira figura aqui. Então, toda barra de aço que estiver inclinada a 45 graus no processo de adensamento com o concreto vai estar em boa aderência. A próxima situação é quando eu tiver a altura da minha seção de concreto
menor ou igual a 30 centímetros. Então, por exemplo, uma viga que tem altura menor ou igual a 30 centímetros. Todas as barras, independente se ela estiver na parte de baixo ou na parte de cima da minha viga, toda ela vai estar em boa aderência. Se a altura da minha estrutura de concreto tiver entre 30 e 60 centímetros, a parte inferior, né, contando aqui de baixo até chegar aos 30 centímetros, essa parte aqui está em boa aderência. O resto que falta para completar a altura estará em má aderência. Última situação é quando eu tiver a altura da minha viga maior do que 60 centímetros. Então, contando de cima para baixo 30 centímetros, toda essa altura está em má aderência. O resto que falta para completar, eu tenho boa aderência. Então, a gente consegue perceber que um comportamento, né? Então, quanto maior é essa altura, menor é a parte que eu tenho boa aderência. E sempre eu vou ter boa aderência na parte de baixo da minha estrutura. Porque eu tenho contribuição aqui, pessoal, do peso do concreto sobre essa barra de aço, por exemplo, né? Então, eu tenho o peso do concreto colaborando como um elemento que vai ajudar a minha barra a não sair do lugar, né? Um peso a mais. Então, para a gente entender fisicamente como é que acontece esse processo de aderência, é feito em laboratório um ensaio que é chamado ensaio de arrancamento. Então, nada mais é do que eu inseri uma barra de aço num bloco de concreto, né? E eu deixei ele curar aos 28 dias, e aí eu comecei a aplicar uma determinada tensão aqui para imitar aquela tensão que é gerada na barra de aço quando eu carrego a minha estrutura de concreto, a minha viga, por exemplo. Então, imediatamente, quando eu aplico essa força aqui de tração, lembrando que essa força de tração ela é em função da área de aço e do coeficiente de resistência à tração do aço, tá? Então, quando eu aplico essa tensão aqui, pessoal, a barra de aço, a tendência desse aço é transferir essa tensão aqui para o concreto. Então, ocorre um processo de transferência de tensão. E essas tensões aqui distribuídas no concreto são chamadas tensões de aderência. E essa tensão de aderência vai ser em função do tanto de aço que eu tenho mergulhado aqui e curado dentro desse concreto. Se a gente olhar o gráfico de distribuição dessa tensão, a gente vai ver que na ponta aqui, onde eu não tenho tanto aço inserido dentro do concreto, olha só, a minha tensão ela é alta, né? Se eu olhar um pouquinho mais para dentro desse concreto, eu chego no valor máximo aqui de tensão. Quanto mais para dentro, mais a minha barra de aço já vai ter distribuído para esse concreto, essa tensão, e aí eu tenho uma queda na tensão na barra. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior é o meu comprimento do aço dentro do concreto, menor é a tensão aplicada. Então, pessoal, eu posso traduzir essa distribuição de tensão aqui e avaliar qual é o comprimento necessário para que eu consiga zerar essa tensão de tração. E aí eu acabo com o meu problema, né? Na ancoragem por aderência, a gente precisa prever esse comprimento que é suficiente para que esse esforço na barra consiga ser transferido corretamente e zerado para o concreto. E esse comprimento ele é chamado de LB, tá? Então esse LB ele é o menor comprimento necessário para que essa barra de aço com tensão possa ser ancorada por aderência. Então a gente consegue escrever o comprimento necessário, muda o diâmetro da barra por 4, que multiplica o FYD e divide pelo FBD. Esse FBD, pessoal, é a tensão de aderência de cálculo, que é função de 4 parâmetrozinhos. O primeiro parâmetro é chamado de N1. Esse N1 aqui é em função do tipo de barra. Então, se é uma barra lisa, esse N1 vale 1. Se é uma barra entalhada, esse N1 vale 1.4. E se é uma barra nervurada, esse N1 vale 2,25. No caso do N2, vai depender se a minha situação está em boa ou má aderência. E no caso do N3, vai depender da bitola, tá? Então, eu consigo já perceber que esse valor de tensão de aderência de cálculo vai ser maior quando eu tenho barra nervurada, em boa aderência, e diâmetros e bitolas maiores, né? Então, eu consigo transcrever essa tensão de aderência. Basicamente, ela vai ser aumentada quanto maior forem os parâmetros que ajudam na criação da aderência.
que é a adesão, o atrito e a engrenagem. O último parâmetro que contribui aqui para a tensão de aderência de cálculo é o FCTD, que vai ser o valor de cálculo da resistência à tração do concreto, né? Então, em função do FCK. Então, pessoal, quanto maior é a minha tensão de aderência de cálculo, maior é a minha aderência, ok? Então, a gente consegue trabalhar aí em função disso, certo? Lembrando que o meu LB, ele vai ser o diâmetro em função do FYD, né, que é o tipo de aço, e dividido pelo FBD. Então, quanto maior for esse valor aqui de tensão de aderência, menor é o comprimento LB que eu preciso deixar a mais na minha barra para que ela não saia do lugar, certo? Então, isso aqui é inversamente proporcional. Tensão de aderência em função do comprimento de ancoragem. Ok, pessoal, muito obrigada e por hoje é só. Tchau, tchau!